Bom dia, meninos e meninas, tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Oi, tia. Já travou. Ah, não, S no chat. E o tio Franklin tá tendo um problema de conexão e ele não tá conseguindo entrar. Ele tá tentando, precisa aguardarem só um pouquinho, tá bom? Então, Ele não vai ter mandou aula de mensagem no história hoje? nosso grupo avisando. Ah, beleza. Por que tem 2 ICR, só 6? Oi, consegui, tô Ah, aqui. poxa, Pronto, deu eu tudo certo. queria que não tivesse aula de Gente, história hoje. deu um problema aqui na minha aula, no meu computador, que o Windows deu... Enfim, o Windows deu problema, mas eu já tô aqui. Agora a gente tem que correr contra o tempo, porque só tem 20 Tá, minutos de calma. aula. Franklin, eu vou sair, tá? Já que você já conseguiu. Tá bom, Alissa. Já tô resolvendo aqui tudo. Tchau. Beijo, meninos. Peraí, gente, tem que ligar a minha câmera aqui. Tio, hoje nem teria aula. É porque acontece, essas coisas acontecem, né, gente? O computador. Peraí. Tio, que página do livro? Eu não vou ver ainda, pera só um pouco. Oi, bom dia. E o pessoal nem entrou, né? Ou saiu, não sei o que aconteceu. Bom dia. Deixa eu achar aqui, peraí. Página 5 do livro 3 nós estamos. Tio, a Anitta pediu pra você deixar ela entrar. Tá. Já deixou. Já tá aí, já. Deixa eu tentar abrir o livro aqui. Na aula passada, então, nós começamos a falar um pouco sobre, né, a ideia do Império Romano. Vimos um vídeo das grandes civilizações, não foi isso que nós fizemos? Foi. E hoje nós vamos começar a falar mesmo aqui, estudar o nosso livro, né? A origem da sociedade romana, então, ela tem duas versões, né? Uma mítica, que é a história do lobo, né? Que nós vimos lá, de Rômulo e Remo. E a outra é a histórica, aquela que se baseia, de certa forma, nos vestígios, nas pesquisas dos arqueólogos, dos historiadores, enfim. Ok? Nós temos essas duas, então. E o que nós vamos tentar destacar aqui nesse primeiro momento, quais foram essas duas versões. A versão mítica, né? Os romanos, no mito do surgimento da sociedade romana, acreditava que a Roma tinha sido fundada por dois irmãos gêmeos. Eram eles Rômulo e Remo. Esses irmãos eram netos do rei Alba Longa, no mito. Porém, esse rei foi destronado pelo irmão Amúlio, que temia perder o trono para os gêmeos no futuro. Então, Amúlio, que tinha roubado o trono do seu irmão, ordenou que Rômulo e Remo fossem lançados nas águas do rio Tibre,
dentro de um cesto, igual a história de Moisés. E o plano era que eles morressem afogados no rio. Porém, os deuses ajudaram as crianças, né? O cesto encalhou às margens do rio e foi encontrado por uma loba. Essa loba carregou os bebês até uma gruta e lá ela os amamentou até serem encontrados por um casal de pastores. Rômulo e Rêmulo cresceram e, quando jovem, destronaram Amulho, aquele que tinha roubado o trono do seu avô. E aí, aos pés do Monte Palatino, fundaram uma cidade e, posteriormente, esses dois irmãos se desentenderam e, na briga, Rômulo matou Remo e nomeou a cidade em referência ao seu próprio nome. Dessa maneira, Rômulo tornou-se o primeiro rei de Roma. Então, Roma recebeu o nome de Roma em homenagem a Rômulo, ok? Então, essa origem mítica, ela trata da história e ressalta aí a grandeza de Roma e a sua fundação, né? Com a lenda e tudo aquilo que a gente sabe. É bonitinho, né? É uma história que conta-se em relação à sociedade romana, tá bom? Ô tio, Oi. essa seria meio que uma reprodução da cena da loba amamentando eles? É isso. Que inclusive tá até esse símbolo, até os times de futebol usam essa loba. Essa estátua existem em museus, né? Lá na Itália, né? Porque conta um pouco do mito da história. Minha mãe tá fazendo almoço, tá um cheiro bom. Que delícia. Posso passar? Pode. Pode passar. Eu tirei print. E aí nós temos, Gabriel então, pediu agora... pra aceitar ele. Deixa eu aceitar, Gabriel. E agora nós vamos falar sobre a origem histórica mesmo, né? Segundo pesquisas arqueológicas, né? Então não tem nada a ver com o mito, né? Tá falando da história mesmo, escavações, essas pesquisas historiográficas e arqueológicas, elas entram em acordo em relação aos estudos, falando que os antepassados dos romanos eram agricultores e pastores de ovelhas que viviam na Europa Central, que eram conhecidos como italiotas, e eles se dividiam em diferentes povos, como os latinos, os sabinos, os ilírios, os volscos, os samnítas, os úmbrios, os ecos, eram vários povos que existiam. E aí, por volta mais ou menos do ano 1000 a.C., esses povos migraram em direção à Península Itálica, foram se espalhando e se estabelecendo aqui nessa região, ok? Então, isso é comprovação mesmo, historicamente falando. Então, povos da Europa Central foram migrando até se concentrar aí na região da Península Itálica. Eu ia saber. A última vez que eu fiz carne moída, sobrou, botei na vasilha no congelador. Passando. Então, mais ou menos nesse mesmo período, né, ao norte do rio Tibre, na região conhecida como a Toscana, outro povo se instalou nessa região, que eram os etruscos.
Eles são de origem desconhecidas, né? E eles se organizavam em torno de cidades-estados independentes, parecido com as cidades gregas. Os etruscos eram marinheiros, mercadores, e, querendo ou não, eles mantinham contatos com vários povos do Mediterrâneo, entre eles gregos, cartagineses, egípcios, né? E, com frequência, esses soldados etruscos, eles atravessavam o rio Tibre e invadiam a terra daqueles que eram conhecidos como os latinos. Para evitar que esses ataques continuassem, a população de Alba Longa, uma das cidades latinas, fundou um acampamento militar às margens do rio Tigre. Para muitos arqueólogos e historiadores, é esse acampamento que vai dar origem à cidade de Roma. Como os povoados latinos estavam numa região que era cortada por rotas comerciais, eles prosperaram e cresceram. Então, por volta do século VII a.C., já existiam várias vilas latinas na região do Lácio, né? E essas vilas acabavam abrigando cerca de 80 mil pessoas. Agricultores, escravizados, comerciantes, artesãos, né? E os etruscos atravessaram novamente o rio, invadiram, impondo seus costumes, e aí unificou-se os etruscos com os latinos, formando então assim uma só cidade, que vai ser a cidade de Roma. Então é uma mistureba danada o surgimento da própria sociedade romana, tá? Ô tio, Oi. você viu aquele vídeo que eu te enviei da vida de Júlio César? Não tive tempo. Ô tio, não, nada, deixa pra lá. Ok. Os etruscos, então, quando chegaram na sociedade romana, eles promoveram com certeza muitas mudanças, né? Eles deixaram de ser um povoado de pastores e agricultores, se transformando numa cidade fortificada, né? Eles ensinaram a população, então, a construir pontes, redes de esgoto, a drenar pântanos, a pavimentar estradas, ou seja, introduziram também muitos dos seus hábitos culturais, né? Como a prática da adivinhação por meio da leitura de vísceras de animais. Pouco a pouco, o alfabeto etrusco e o grego foram sendo adaptados, dando origem ao alfabeto latino, que é aquele que é utilizado até hoje, tá? A sociedade romana, naquele período, então, dividia-se entre indivíduos livres e escravizados. Os escravizados, normalmente, eram prisioneiros que haviam, de certa forma, prisioneiros de guerra, né? E pessoas que tinham se endividado muito e não tinham como quitar sua dívida, tá? Eles não tinham direitos escravizados, né? Pois a sua vida estava completamente submetida ao direito dos seus donos. Já as pessoas livres, elas estavam divididas em diferentes grupos sociais. Enquanto que lá entre os gregos, a elite era destacada pelos eupátridas, entre os romanos, a elite era conhecida como os patrícios, que formavam o principal grupo social de Roma, né? Eles eram os grandes proprietários de terra e eles afirmavam ser descendentes de Rômulo, aquele que fundou, né, a cidade de Roma, né? Então, com base nisso, eles procuravam justificar os seus privilégios. Então, quando eu falava assim, por que você tem tudo e eu não tenho nada? Porque eu tenho parentesco com Rômulo, olha só que doidice, né? Logo depois dos patrícios, nós tínhamos os plebeus,
Esses sim eram constituídos por artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, né? Eles tinham vários deveres públicos, né? Então eles participavam do exército, eram proibidos de ocupar cargos públicos ou religiosos, não podiam casar com patrícios, ou seja, eles eram cheios de limitações, mas não eram escravos. E os clientes, dançando ali. que eram ex-escravos ou filhos de ex-escravos nascidos livres, que tinham uma situação de dependência em relação aos patrícios, né? Então eles tinham ali uma questão que trabalhavam como se fosse uma espécie de servo em relação a essa sociedade, tá bom? Então, quando a sociedade romana foi unificada pelos etruscos, Roma acabou tornando-se uma cidade-estado e foi governada por uma monarquia no seu primeiro momento. O rei pertencia ao grupo dos patrícios, é claro, né? Então ele tinha muitos poderes. Ele não só administrava a cidade, mas também o exército. Ele tinha a função de juiz. Ele conduzia cerimônias religiosas e ele era auxiliado por um conselho de anciãos. E esses anciãos eram aquilo que depois deu uma característica do Senado romano, tá? Eles tinham uma assembleia. Essa assembleia era representada por todas as famílias livres da sociedade romana, mas só os patrícios votavam, né? Ela era conhecida como Comitia Curiata. A monarquia romana não era hereditária, então quando o rei morria, o Senado escolhia um novo rei para substituí-lo. Então não necessariamente era o seu filho que era, vamos dizer assim, que se tornava rei durante aquele período. E a monarquia romana durou até o final do século VI, quando a tradição do período monárquico, Roma foi governada por 7 reis. O último deles foi Tarquínio, que deu de origem etrusca, né? Ele era conhecido como Tarquínio o Soberbo, e ele era um rei muito violento, né? E aí, cansados dessa situação, os romanos expulsaram os etruscos da cidade, destronaram Tarquínio e implantaram um novo sistema, que era o sistema republicano. E aí sim, nesse sistema havia uma alternância de poder de maneira, vamos dizer, de mais frequência na sociedade romana. Tio, essa aula vai acabar no horário normal? Vai. Tio, Oi. tio, eu tava fazendo aqui, tava marcando, só que aí o livro fechou. Você pode me falar, tipo, eu fechei o livro sem querer. Você pode falar qual é a página de novo? Sim, página 6. Ah, tá. Ah, tá escrito ali embaixo. Pode sair então, tio? Quem já marcou? Não, falta mais um pedacinho aqui, aí eu libero vocês. Posso apagar? Pode te. Por mim, pode. Pode. Tio, se você soubesse o que aconteceu antes da aula, menino, Não. você não ia conseguir nem acompanhar. Nada. Sim, Helena, não fala nada. Eu não vou ficar quieta.
Quem terminou pode sair, tio? Pode. Bom final de semana pra vocês. Tá, tchau, tio. Desculpa pelo obrigado. problema. Tchau, tio. Oi. Bom final de semana. Tudo bem, Tchau. tio? Tá tudo Tchau, bem. tio. Até. Tchau, Muito tchau. obrigada pela Tchau, tio. Tchau. Tchau, tio. Tenha um bom dia. Obrigada. Até. Tchau.